Bom dia, agora é pra valer. Não tem coraçãozinho, porque senão não fica bom na edição. Mas tem vocês. Então, agora sim, tem que real, verdadeiro para começar. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Ana Pinheiro. Bom dia, Swim. Que eu nunca, esses nomes assim que a gente não consegue identificar as pessoas. Muito bom dia, Ana Carol, Andréia, Luciane Domingues, Ana Paula Mello, nossa convidada que entrou. A Ana Paula já vai convidando. Isso. Si Santoro. É isso aí, Ana Paula, fez certinho agora. Então, eu vou chamar. Tem que aqui minhas anotações, enquanto vocês vão chamando os amigos. Bom dia, bom dia, bom dia. Nós vamos falar com a Ana Paula Mello. Ela é graduada em Educação Física pela UERJ, tá? Ela também é pós-graduada em Psicomotricidade pelo IBMR, pós-graduada em Psicopedagogia, pós-graduada em Psicologia Organizacional. Ela é coordenadora e professora da Aquatop e professora de Educação Física Escolar. Ana Paula tem um trabalho excepcional, tá? E a gente vai conversar com ela sobre esse trabalho que é natação inteligente. Já chamei, sejam todos bem-vindos. Vai ter espaço para pergunta. Vamos guardar aquela conexão. Uhul! Aí, garota! Socorro! É assim mesmo. A primeira live tem esse batismo de conectividade. Mas olha, muito obrigada por você ter aceito, tá? Muito obrigada mesmo. Seja bem-vinda à nossa live. Bom dia. Aí, ó, todo mundo, aê, todo mundo é torcida. Não fica lendo nada aqui embaixo. Nem consigo. Depois você lê. Então, assim, Ana Paula, a Grace está mandando já 1.000 corações, né? Comadre, né? Comadre, amiga, tudo, né? Então, coração. Então, assim, primeiro, bom dia, Ana. Obrigada por você reservar um tempinho para falar de natação e múltiplas inteligências, que eu sei que brilha teus olhos falar sobre esse assunto. Então, primeira coisa, a gente fazer aquela perguntinha básica. O que são múltiplas inteligências? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, né, o seu convite, porque eu adoro realmente falar das inteligências múltiplas e foi um desafio para mim, porque quando você me convidou, eu não estava muito afim não, né? Só que Eu eu fui sei. intimada. Você não aceita o não como resposta. E aí eu falei, não, eu gosto de falar sobre isso, só que de uma forma diferente, através de um celular, de uma câmera. E eu gosto de falar com pessoas, olhando nos olhos das pessoas para ver o que elas estão sentindo. Isso aí. Então, pelo menos eu tenho você que eu estou olhando. E foi um desafio para mim. Você viu que ficou difícil ali para entrar, mas agora está tranquilo. Então, assim, falar de inteligências é algo que eu gosto muito. A inteligência, ela entrou primeiro para mim, até para vocês entenderem, a minha formação, como você falou, de educação física, e eu sempre trabalhei com educação. E dentro da educação, eu fui buscando sempre algo que pudesse me ajudar no trabalho, e veio a psicomotricidade primeiro, que eu digo que a partir dali minha vida mudou. Quem conhece a psicomotricidade sabe que a nossa vida muda. Só que a gente vai buscando mais, cada vez mais e mais. E dentro da educação, eu sentia falta de conhecer mais a criança. E eu, cada vez mais recebendo crianças com alguns transtornos. Então, eu queria conhecer mais esse tipo de aluno. E procurei a psicopedagogia, que eu fiz com a minha amiga e irmã Grace. A gente fez essa... Amiga, irmã e comadre. E comadre, isso aí. A gente fez essa pós-graduação e lá eu conheci mais a fundo o Gardner, porque ele trabalha muito com a educação. Então, lá eu conheci as inteligências múltiplas. E quando eu vi que o que ele fala tem tudo a ver com a psicomotricidade, esse olhar dele é um olhar que pode ser diferente, porém, ele anda junto com a psicomotricidade, eu falei, nossa, é tudo isso que eu penso. Porque a gente, quando eu era menor,
a gente, né, somos da mesma geração, a gente sempre escutou que para ser inteligente você tinha que ter um QI alto. E sempre foi medido pela questão lógico-matemática, por esse coeficiente. Então, quem era muito bom no esporte, que se destacava, ou tivesse qualquer outra habilidade, ela não era inteligente. Inteligência é quem tirasse notas boas na escola, principalmente matemática, português. E eu nunca concordei com esse pensamento, sabe? Eu acho que, ainda mais que a gente veio da área de educação física, do movimento, a gente vê que as pessoas são capazes de fazer cada coisa. Por que aquilo não é uma inteligência? E com Gartner, ele fez justamente isso. Ele mostra o que é a inteligência para ele, que é justamente essa capacidade de resolver problemas ou criar alguma coisa que tenha um significado para a cultura. Então, a partir do momento que eu tenho um jogador de futebol, como o Messi, Cristiano Ronaldo, que tem um domínio enorme do seu corpo, ele consegue resolver um problema, que é fazer o gol. A questão dele é fazer o gol. Só que ele faz com uma maestreza assim, enorme, porque ele tem um domínio corporal. O que eles fazem, muitos poucos fazem. Então, isso é uma inteligência. E não só através do esporte. Então, ele vem falando que quando você vê um Mozart, que deixa uma música que ela vai ficar ali para a cultura mesmo, para a história. Então, artistas, pintores, Van Gogh, aquilo dali, ele marcou a história. Então, aquilo dali é uma inteligência. Por isso que eu acho que o Gardner, ele é perfeito quando ele fala que essa inteligência é justamente essa capacidade de resolver problemas ou criar algo que tenha um significado para a cultura. Então, isso é basicamente a inteligência múltipla para o Gardner, resumindo. Mas, assim, eu acho muito bacana quando você coloca isso, porque, assim, a gente vai falar ligado com a natação, mas aqui nós temos professoras de educação física escolar, professoras de sala de aula assistindo. Então, o que você vai falar, mesmo que seja focado na natação nesse primeiro momento, né, Ana, é algo que pode se fazer uma ponte com o ensinar na sala de aula, o ensinar na quadra, o ensinar em outros espaços e ambientes. Porque a gente precisa mudar e quebrar o paradigma da inteligência, né? Sim, as inteligências múltiplas do Gardner, apesar dele ele ser que ele ainda é vivo, né? Ele é um psicólogo. Então, ele antes de ser psicólogo, ele fez história. Só que ele foi influenciado por Erickson e começou a ir para a psicologia e fez a psicologia. E foi beber lá na fonte de Piaget também. Então, assim, ele é da educação, porém, essa educação ampla, onde quer que ela esteja. Seja, como você falou, na sala de aula, na quadra, na piscina, até com o seu aluno de qualquer esporte, não importa. Ela vai servir, porque o que a gente tem que entender que é um olhar. E esse olhar eu aplico em qualquer lugar. Apesar dele ter uma teoria, mas eu tenho que olhar como um olhar. E aí você coloca onde você quiser, dentro da educação, e isso é maravilhoso. É muito bom. Olha, eu estou muito feliz que, assim, gente, eu preciso contar. A Ana Paula, ela não aceitou assim. Eu liguei para ela e disse: não tem não, você vai falar. Então, assim, para quem estava. Eu só vou dizer uma coisa para você, Ana. Você nem parece que é a sua primeira live, tá? Tá Ui! Porque eu ótima. gosto de falar, você sabe, né? Eu gosto de falar. Por isso que eu te intimei, porque eu sei a sua inteligência. Linguística. Mas então, aí o Gardner tem um olhar sobre que a inteligência são várias inteligências, não é isso? Sim, sim, sim. Você pode falar um pouquinho rapidamente que inteligências são essas? Sim, mas assim, antes de eu falar um pouco, é importante entender o seguinte, porque para ele, como eu falei, a criança ela não é só lógico-matemática ou ela é só linguística, ela é como um todo, né? Ela é vista nas suas múltiplas facetas. Então, ela tem todas essas oportunidades. O que acontece é que quando a criança nasce, a gente tem essas capacidades inatas. Porém, elas muitas das vezes elas não são exploradas, assim, elas não são oferecidas. Então,
Se você, desde pequeno, até os 5 anos principalmente, que é uma coisa que ele coloca, se você tem oportunidades e deixa essas janelas, que ele também é um termo que ele coloca muito, as janelas abertas. Então, a gente nasce com essas janelas escancaradas para aprender tudo. Só que, claro, a gente vai ter certas habilidades que são nossas. Só que eu não sei, eu tô pequena, eu não sei. Eu preciso de alguém que, de repente, comece a me mostrar isso. Então, são os pais, são os professores. Então, a escola tem um papel fundamental a partir do momento que ela oferece oportunidade para essa criança vivenciar. Então, quanto mais experiências ela tiver, mais ela vai estar, conseguir, de repente, depois lá na frente, ver esse talento dela, essa habilidade, essa inteligência, cada um. Ele coloca como inteligência, mas pode ter outros nomes, tá? Só que a gente tem que pensar o seguinte: então eu devo colocar meu filho em 10 mil atividades para eu poder, para que eu desenvolva tudo. Não, não é isso, não é estressar a criança, não. É dar oportunidades como? Ela está desde pequenininha, bebezinho. A gente pode trabalhar musical. Como? Vou dar pega um tambor, não precisa nem ser tambor, pega um pote, começa a trabalhar esses sons com a criança. Seja num objeto, seja com o seu próprio corpo, bater palma, bater pé, fazer barulhos, sons com a boca. Então, ela vai o quê? Trabalhando essa percepção auditiva. Ela vai trabalhando esses ritmos, cantando para ela, porque através da música, ela também vai tendo essas melodias e esses ritmos. Contando histórias na hora de dormir para o seu filho. Então, não é estressar a criança com 1000 atividades, não. Isso é bem diferente do que o Gardner coloca. Deixar essas janelas abertas e fazer com que ela perceba, mostrar para ela no dia a dia e dar essas oportunidades. Tá ok? Então, acho que é bem importante deixar bem claro. E as escolas, ela tem um papel fundamental. Por quê? Foi na natação criativa que ele falou que elas tolhem essa criatividade, né? Foi o Renato. Isso. Então, exatamente isso. As escolas, elas têm uma tendência, graças a Deus eu vejo que isso vem mudando cada vez mais, dependendo da linha, mas a criança tem que aprender o quê? Você joga um conteúdo, ela tem que elaborar aquilo dali dentro dela, né? E cuspir. Ela não pensa sobre aquilo. E o Gardner fala justamente ao contrário, que as melhores estratégias são as resoluções de problema. Então, se eu chego para uma criança, numa educação, ou um pai em casa, ao invés de dar tudo pronto, porque desde bebê a gente tem uma tendência, eu vejo muito, a dar brinquedos prontos. São lindos aqueles brinquedos, todos cheios de cores, de botões. A criança não precisa fazer nada, ela aperta e o negócio quase que explode, né? E ela não consegue... Isso eu lembro muito do Esteban Levin, que ele falava muito isso, né? Dos brinquedos prontos, do quanto a criança não explora, porque se ela explorar, ela quebra o brinquedo. Ela vai quebrar e o pai vai ficar muito chateado de ter pago muito caro por um brinquedo e a criança quebrou aquele brinquedo. Só que ela tem que explorar, porque é aí que vai entrar essa criatividade e essa resolução do problema. Se ela não pega um brinquedo e ela não vê nada como ela possa resolver, ela não vai estar sendo estimulada. Então, a escola ela vai ter esse papel fundamental de criar soluções, de criar problemas para ela e não soluções. Fazer com que ela pense. Então, imagina na natação. Eu chego para uma criança e falo assim, vai até o outro lado como quiser. Tá? Eu posso falar dessa forma. Mas eu posso falar de uma outra forma. Eu posso falar criando uma solução para que ela pense assim, vocês vão até o outro lado, mas não podem colocar o pé no chão. Opa, eu posso ir como quiser, mas eu não posso botar o pé no chão. Já estou criando uma situação ali, problema para ela poder resolver. Aí ela vai, seja de crawl, seja, dependendo da faixa etária, ela vai até o outro lado. Quando volta, eu falo, agora vocês vão voltar, porém, vocês não podem, continua a mesma regra, não pode colocar o pé no chão e de uma forma diferente. Então, ela agora vai ter que elaborar uma outra forma de chegar até o outro lado. Então, eu estou trabalhando também essa resolução do problema. Então, a gente vê que, na verdade, é a forma como a gente fala com ela que vai mudar isso daí. Se eu chego e falo, vai de crawl, ela não precisa pensar. Já está o movimento. Agora, eu posso chegar para ela e falar, eu quero que vocês cheguem até o outro lado, batendo a perna de frente e mexendo os braços.
De repente ela não vai de crawl, tá? Porque ela vai ser criativa, isso é muito bom. Mas eu falo, agora vocês não podem fazer esse braço. Vocês vão ter que fazer de uma outra forma que o braço saia da água. Eu posso querer o crawl e não falar o crawl. Criar situações para que ela pense e chegue até o que eu quero, por exemplo. Né? Então, acho que assim, é muito bacana quando eu trabalho com essas... dessa forma, criando problemas, porque a criança, ela para e pensa. E o que eu vejo é que muitas crianças não sabem o que fazer, porque elas recebem tudo pronto. Então, você fala para ela, vai até o outro lado, só que você não pode botar o pé no chão, mas eu vou como? Como assim? Então, elas estão sendo tolhidas dessa criatividade, desse pensar, porque ela não tem um problema. Então, se eu não tenho problema, todo mundo já me dá a resposta. Eu não penso nesse problema. Então, eu acho que o Gardner, ele trabalha muito isso. E isso eu acho perfeito, porque as crianças, hoje em dia, elas não estão pensando. Elas estão recebendo tudo. E quando elas estão diante de um problema, porque o problema começa assim, né? Numa questão ali do dia a dia dela, para quando ela for adulta e a gente realmente ter um problema sério, como uma pandemia, e eu saber resolver esse problema. Então, se eu não sei resolver pequenos problemas, como é que eu vou resolver grandes problemas? E problemas emocionais, se eu não sei resolver um problema simples de como chegar até o outro lado sem colocar o pé no chão, sabe? Então, acho que o Gardner, ele é perfeito nessa fala, porque ele coloca dessa forma. E aí a gente vai vendo que uma coisa puxa a outra. Ele não sabe resolver o problema, ele não está acostumado, porque a gente precisa ser trabalhado. E aí, quando ele não está acostumado a resolver o problema, ele se frustra. Então, vai entrar numa outra questão que já é o emocional. Então, o quanto que resolver um problema vai ajudar muito essa criança. Acabou que eu não falei o que você queria, né? Que era fazer as inteligências. Não, mas você pode falar agora. A live é Então, sua. as inteligências, ele começou com 7 e foi aumentando. Né? A princípio, ele colocou a corporal sinestésica, ele colocou a musical, a linguística, a interpessoal, intrapessoal, a espacial e a lógico-matemática. Aí depois ele entrou com a naturalística e entrou com a existencial. Essa existencial é algo muito mais além, assim, acabo que eu nunca trabalhei na água. E hoje em dia ele juntou as pessoais. Ele chama como inteligências pessoais. Não é mais separada a intra e a inter. Ele coloca tudo no mesmo bolo, porque realmente é. Né? Porque para eu ter a inter, para eu me relacionar com o outro, eu tenho que saber primeiro me relacionar. Eu tenho que saber, começa comigo, para eu poder me relacionar com o outro. Então ele coloca tudo junto. O que é legal no Gardner, né? Ele está vivo, então isso é bacana. E ele está sempre revisitando a própria obra dele. Sim. Né, e trazendo uma reflexão sobre o que ele propõe. Isso é muito bacana, porque aquilo que ele escreveu tem uma validade, mas ele está sempre ressignificando aquilo que ele escreveu e pensando e transformando. E é o que ele se propõe, né? E aí vem a pergunta, Ana, como é que a Ana, psicomotricista, coordenadora e professora de escola de natação, pega, né, o Gardner e coloca dentro dessa piscina? Bom, então, a partir desse olhar que ele tem, como eu falei, do que é inteligência e das inteligências, a gente lá na Aquatop, tem até que contextualizar, lá na Aquatop a gente trabalha com nossa metodologia e dentro dessa metodologia a gente acredita muito no Gardner. E há 2 anos a gente vem trabalhando muito em cima deles, dessas inteligências. Então, a gente lá dividiu, no trabalho todas. Num trimestre, cada ano a gente trabalha 3 inteligências. Então, assim, primeiro eu tenho que saber o que é cada uma. Né? Então, quando eu penso na primeira inteligência, corporal sinestésica. Então, o que é a corporal sinestésica? Até para as pessoas saberem. É justamente essa inteligência que permite você usar o seu corpo, ele totalmente ou parcial, de forma que altamente diferenciada, tá, das outras pessoas, com uma habilidade e com um propósito que você vai ter um fim. Você quer algo e um domínio nos seus movimentos
e expressividade que as pessoas não vão ter. Então, são os atletas, como eu falei, o Phelps da vida, o que ele faz na natação, a forma que ele nada é dele. Então, é diferente. Pessoas vão chegar, vão demorar, mas vão passar, vão ter outros Phelps, mas não são todos. Vão ter pessoas que vão treinar muito, 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 muito e não vão chegar como ele, porque ele tem essa capacidade nata. Os artistas, então você pega os atores que vão interpretar um personagem, imagina, uma Fernanda Montenegro, você consegue entrar naquele personagem, você vai rir, você vai chorar, então através do corpo dela você consegue, da expressão que ela faz, você consegue se emocionar. Então essas pessoas, não é qualquer um que faz o outro rir, não é qualquer um que vai fazer um teatro, vai fazer o outro chorar. Você tem que ter, que se chamava antigamente esse dom, que ele fala que é essa inteligência. Então, assim, na aula de natação, o que eu vou colocar? Eu sei que eu preciso... Ele vai trabalhar, por exemplo, essa questão do corpo. Então, se eu penso que ele vai trabalhar expressividade e o domínio corporal, então, domínio corporal, se a gente juntar a psicomotricidade, porque é aí que é o que a gente faz, é pegar esse conceito dele com o conceito da psicomotricidade e juntar. E aí acabam sendo dois olhares, tá? Porque eu posso pedir para a criança ir até o outro lado, como eu falei, sem botar o pé no chão e não ter olhar nenhum. Só, como ela tá colocando esse corpo dela, de repente eu vou ter um olhar psicomotor. Ela vai ter como que ela coloca esse corpo, como ela tá nesse espaço, como ela se relaciona. E outro, eu posso ter o olhar do Gardner, como ela resolve esse problema. E terceiro, como ela resolve esse problema e como ela se coloca no espaço. Tá? Então, são os 3 olhares. E esse que eu proponho é o do Gardner com a psicomotricidade. Seria esse terceiro olhar, tá bom? Então, se eu penso na corporal sinestésica, eu tenho que pensar o quê? É o domínio do corpo. Então, eu tenho que ter um conhecimento corporal muito grande. Então, o que eu quero com o meu aluno é trabalhar dentro da psicomotricidade o quê? Esquema corporal, coordenação global, equilíbrio, expressividade, coordenação manual. Então, eu vou trabalhar todos aqueles conceitos para poder ajudar nessa inteligência. Tá ok? Então, o que a gente pode fazer? Vou dar até sugestões de atividade para poder ficar mais concreto. Tá? Então, eu quero trabalhar, por exemplo, a coordenação manual digital, que já é uma coisa mais fina, né? Eu vou trabalhar com rosquear. Eu até tenho aqui, deixa eu pegar um material. Foi na natação criativa também que ele falou, né? Do rosquear, e eu, que nem ele, eu tive a mesma percepção. Eu trabalhava na escola com a garrafa, as crianças, eu botava elas presas num barbante. E as crianças rodavam a garrafa por baixo e não por cima, como eu queria. Aí eu falei, bom, não tá dando muito certo. Tudo bem que elas estão entendendo o que é para fazer. Mas o que eu quero trabalhar, essa fina, ela não está sendo trabalhada. E aí, vendo, a gente tem que estar antenado em tudo. Eu adoro o Pinterest da vida, que ali dá altas ideias. Nós adoramos. Adoro, para tudo, não só para educação, até para organizar a casa, para tudo. E lá eu vi um trabalho bem legal, que eu não sei de quem é, porque lá a gente muitas vezes não sabe, né? Mas eu achei a ideia bem interessante. Não sei se dá para ver. Dá Né? para ver. Então, isso. São as bocas da garrafa com as tampas. Então, eu coloquei, ó, vários tipos de tampas e de garrafas. Então, a criança, ela não pode mais rodar a garrafa. Ela vai ter que segurar e fazer esse movimento de rodar, de rosquear. Então, esse é um trabalho que você pode fazer até na piscina também. Então, ela vai até o outro lado. Você pode criar essa situação, problema, como você quiser, desde que não bote o pé no chão. E vamos pegar uma tampinha. Aí ela vai lá e vai abrir e pega. E vamos voltar batendo a perninha de frente. Não falei que é a perninha de crawl. Então, ela vai lá e vai rosquear. Então, esse é um trabalho que eu tô fazendo com eles, de motricidade fina. E também tem um olhar bem geral. E o que é interessante, Renata, a gente falar, é que assim, a gente nunca trabalha uma inteligência só. É igual na psicomotricidade. Eu estou trabalhando esquema corporal. Como assim? Se você vai de um lado até o outro, você, em cima de uma linha, estou trabalhando equilíbrio, porque ela tem que andar em cima da linha. Como ela está trabalhando só equilíbrio? Impossível, né? Você não trabalha só equilíbrio. É claro que você pode focar o seu olhar no equilíbrio.
Opa! Eu desequilibrei. Você tem um esquema corporal, você tem uma lateralidade, você tem uma noção de espaço-temporal. Então, nas inteligências é a mesma coisa. Você não trabalha uma inteligência só quando eu dou uma atividade. Você trabalha, às vezes, duas, três. Então, isso é importante. Só que, didaticamente, para a gente falar, eu não tenho como falar de todos ao mesmo tempo. Então, a gente vai separando, mas depois eu vou juntar. Então, imagina se eu quero que a criança vai até um outro lado, como eu falei, como passar por dentro de uma plataforma e pegar uma rosquinha. Então, eu vou estar trabalhando a espacial, vou trabalhar a corporal sinestésica, tá? Eu vou trabalhar mais do que uma. Então, isso é importante que fique bem claro, que a gente nunca vai trabalhar uma só, a gente trabalha mais do que uma. Porém, aqui eu estou focando numa delas, né? Então, acho que deu para entender assim. É você pegar os conceitos da psicomotricidade e colocar dentro de cada inteligência. Então, na corporal sinestésica, é esse corpo. Trabalhar as histórias, que a gente viu também, né, na natação historiada, ela também aqui entra. Olha como ela está ligada. Porque quando eu falo da expressividade, é esse corpo que se expressa. Então, nada melhor do que as histórias para trabalhar essa expressividade. Eu acho isso muito legal quando a gente leva para a piscina essas histórias. Lá na Aquatop, no Dia das Crianças, a gente sempre fez um evento que trabalhava um filme. Então, a criança entrava naquele filme, a gente escolhia um filme, por exemplo, Vida de Inseto. E aí contava-se aquela história. Então, a gente realmente levava acessórios, eles entravam na história. Isso é muito bacana. Então, você vai pegar o que o Gardner fala da expressividade, vai pegar Piaget dentro desse simbólico, você vai trabalhar a criatividade. Então, não é só um olhar do Gardner, é um olhar a mais que a gente vai ter. Então, acho que assim, é maravilhoso. Isso não precisa ser uma aula, só um evento. Você pode trabalhar durante a aula com essa imaginação dela. E também não precisa ser sempre, porque também, não, toda aula eu vou ter que trabalhar tudo isso. Pelo amor de Deus, tem que ter a natação também. Então, tem que ter um planejamento, né? Tem que, tem que juntar tudo isso também Sim. com a entrega do que a gente vende, no caso, que é a natação, que é as habilidades aquáticas. Então, assim, fazer esse planejamento, né, Ana, é cruzar muitas informações e organizar isso de uma forma que o professor compreenda e que isso também seja compreendido pelos pais, né? Com certeza. Porque, assim, foi como eu tenho ouvido falar sobre essa questão dessa natação que é diferente do questionamento dos pais. É claro que vai muito do lugar que você está e como você coloca. Há anos atrás, quando a gente implementou a nossa metodologia, eu recebi muitos questionamentos, muitos questionamentos. Só que como a gente vai sempre embasado no que a gente está fazendo, a gente não faz por fazer, a gente sabe o que está fazendo, a gente vai explicar. Hoje em dia, eu saio um pouco da água, assim, da aula, mas eu dava aula para aperfeiçoamento, uma época, e eu tinha uma aluna que tinha uma coordenação global péssima. Ela nadava em bloco, ela tinha uma dificuldade de dissociar o movimento, o ritmo dela era terrível. E essa turma minha era uma turma muito forte. Nessa época eu nem pensava em Gardner, né? Estava muito na psicomotricidade. Só que eu falava, gente, essas crianças, umas nadam muito bem, outras têm uma dificuldade enorme. E como que eu vou colocar aqui a psicomotricidade para esses pais não reclamarem? Aí toda sexta-feira era uma aula de atividades recreativas, que na época eu usava como atividade recreativa. Então, eu trabalhava com vários jogos, que é uma outra área que eu gosto muito, eu trabalhava com vários jogos. Então, eles passavam em cima do tapete, engatinhando, jogavam bola na parede. Aí uma avó uma vez veio questionar, que a neta dela tinha 9 anos, e ela, poxa, mas minha neta tem 9 anos, ela vai ficar engatinhando num tapete, ela vai ficar tocando bola na parede. Então, se você tem um embasamento e fala que ela está engateando para trabalhar essa dissociação do movimento, que vai ajudar na hora do nado, que é justamente eu tenho que dissociar membro inferior do superior. Quando eu trabalho a bola ali, eu estou trabalhando ritmo, e natação é ritmo o tempo todo. Então, ela já começa a mudar o olhar e eu fui mostrando para ela que depois disso ela foi melhorando. Então, eu tenho que ter um embasamento. Acho que isso é fundamental, né?
E aí você consegue fazer com que os pais acreditem no seu trabalho. Então, só voltando esse da rosquear, porque eu acho interessante que teve uma progressão. Eu comecei com a garrafa, esse eu nem cheguei a levar para água, tá? A garrafa, foi só na escola. Aí eu levei já esse da metade. E aí, agora tem uma mais ainda, que é a fina, quer ver? Que é essa árvore aqui. Então, aqui é somente a tampinha mesmo, que vai ter que rosquear. Então, olha como eu posso trabalhar. Começar com os menores, naquela outro que eu mostrei. E aí, conforme eles vão tendo aquela habilidade, adquirindo, eu vou aumentando o desafio e fazer somente a árvore. E aí é que entra. Eu estou trabalhando isso e eu posso trabalhar, lógico, matemática também. Então, a criança vai até o outro lado, vai pegar uma maçãzinha, a pequenininha. A maior vai pegar... eu vou dar um número. A pequenininha eu falo, tá? 2, 3 anos eu falo, ó, vamos bater perninha e vamos pegar uma maçãzinha. A maiorzinha eu mostro o número. O número 1, o 2, ela vai rosquear. Outro nível maior, eu já vou mostrar com uns 5, 6 anos, eu faço uma conta. Bem simples, de repente 2 mais 2, e ela vai pegar o resultado. Uma mais complexa, eu já entro com a multiplicação ou a divisão. E eu posso trabalhar até com crianças de 12, 13 anos. Eu faço uma expressão numérica. E ela, através do resultado da expressão, ela vai lá e pega. Então, assim, são formas que você pode trabalhar aquela atividade de acordo com a faixa etária e dá para trabalhar. É claro que os mais velhos, eu não vou estar focada em rosquear, porque esse movimento já passou há muito tempo. Mas eu posso ter um outro olhar, um outro foco. Bom, eu quero trabalhar também essa motivação, eles um contra o outro. Então, eu vou fazer essa expressão numérica, que eu vou trabalhar essa inteligência lógico-matemática, mas também vou trabalhar esse foco deles, esse raciocínio rápido. Então, tudo vai depender do que eu quero. Né? Eu estou abrindo aqui para algumas perguntas, tá? Mas eu queria aproveitar e fazer até um comentário. O que eu acho interessante no que você propõe, Ana, é que, apesar de você usar todos esses materiais, né? Porque eu conheço o trabalho que você faz na natação e da sua equipe, isso não toma o espaço da aula de natação. Então, é porque assim, o que a gente vê muitas vezes são boas ideias, boas sugestões, mas a criança parada resolvendo dentro de um espaço aquático. E não é isso que você propõe. É uma aula dinâmica, uma aula onde esse corpo está na água pelo olhar psicomotor, pela construção das habilidades aquáticas, onde cabem esses elementos. Acho que eu só queria fazer essa pausa, porque a gente está vendo aí e foi o que o Renato também colocou, né? Assim, tem criatividade, tem um pensamento, mas às vezes, na hora do professor levar isso para a aula de natação, a aula tem meia hora e ele fica 15 minutos na borda, Cantando musiquinha, fazendo rosquear, e a aula em si não conversa com essa ideia maravilhosa, né? É só essa ideia. É exatamente isso. É você saber que você tem esse objetivo, mas o da natação a gente não pode esquecer nunca, porque o pai, quando coloca o filho ali, ele quer que ele aprenda a nadar. Isso é o produto, é o serviço que a gente vende, né? Que acaba sendo até tendo que ser um produto quase. Mas esse é o meu serviço, é ensinar a nadar. Agora, eu posso ensinar de várias formas. Como ele vai chegar nesse nadar, cada um tem a sua forma de ensinar. Só que eu preciso trabalhar essas habilidades aquáticas. Segurança aquática, a gente é muito presente na segurança aquática. Então, nada disso, ela vai sair deixando de lado essa parte da habilidade aquática, não, de jeito nenhum. É no momento da aula, ele vai ter que ter um planejamento, por isso que é importante planejamento, não tem como, né? Chegar hoje vou cair e vou fazer isso. Não, não é assim, eu tenho que saber, a gente lá tem um planejamento, então isso facilita o professor, ele é de 15 em 15 dias, então ele sabe que ele tem que trabalhar essa inteligência, porém também tem as habilidades que a gente pede da natação, então não é somente as inteligências, tem também as habilidades e a segurança aquática, então ele tem que mesclar. Aí é que entra esse bom profissional, saber dosar tudo isso. Porque não pode ser só uma coisa ou só outra. Eles estão caminhando todo mundo junto ali.
É claro que vai ter aula que eles vão, de repente, botar um pouquinho menos de atividade que pareça que seja de inteligência. É o que eu falei, é um olhar. Porque imagina se você... Isso eu acho que hoje o Gardner está trabalhando muito isso, que das inteligências pessoais. A gente trabalha isso o tempo todo sem saber, ou sem imaginar o que a gente está trabalhando. Ele trabalha intrapessoal, que é esse conhecimento das suas emoções, você se conhecer. E trabalhar inter, que são essas relações, essa habilidade de você se relacionar com o outro, saber que o desejo do outro, você em algum momento deixar que o desejo dele prevaleça, ter essa habilidade. Você reconhecer e dominar as suas emoções é muito difícil. Então, hoje, o que chega para a gente são crianças que não conseguem dominar essas emoções, de forma nenhuma. Então, você imagina, você chega numa piscina, onde todas as crianças, eu não sei se acontece isso lá com você, mas com a gente eles resolvem tirar o dia da cor azul. Então, quer todo mundo ficar no tampo que é azul. É uma briga para ficar, não, mas eu quero. Aí um empurra o outro, que eles são os pequenininhos, não sabe ainda verbalizar o que eles querem, então eles vão através do empurrar e eles não conseguem resolver isso. Então, quando a gente chega numa aula de natação, eu achei muito bacana também quando ele trabalhou lá na natação criativa, justamente isso. E também teve uma da natação emocional, não foi? Que você teve, que eu não lembro com quem, que falou dessas emoções. Então, a criança ela tem que perceber. Então, o que a gente faz? A gente já teve aula das emoções. Então, primeiro ela precisa perceber. Teve uma convidada sua que falou de trabalhar a raiva com movimentos muito fortes, não foi? Trabalhar depois relaxando. Então, é importante que ela conheça que a gente sente raiva, a gente sente alegria, a gente fica triste, a gente tem medo, a gente fica assustado. Então, primeiro, o que a gente faz? A gente trabalha nela. Então, é legal trabalhar isso. O que é raiva? Bota no concreto, é bater muito. Lá a gente sempre falou, vamos agitar. Agitar porque a raiva é um sentimento que vem dentro da gente, que é um turbilhão. Então, ela precisa entender como é que é. Então, para ela entender, ela precisa ter no concreto. Isso eu estou falando lá dos pequenininhos, tá? Então, ela percebeu que é aquele movimento bate, bate, bate. Aí a gente vai e fala, então você está agitado. Agitou. Depois a gente vai lá e mostra na nossa cara a carinha de raiva. Então, como é que é a cara de raiva? Aí ela vai fazer a cara dela de raiva. A gente mostra no espelho. Então, ela passou pelo corpo, ela olhou a cara dela de raiva. A partir do momento que ela olha a cara dela, que é assim que ela está com raiva, quando eu olhar um amiguinho e fizer aquela feição, ela vai entender, opa, aquilo é raiva. Aquilo é como eu estava, essa cara não é boa, não está legal o que eu estou fazendo. Então, a gente vai trabalhando esse processo dela, com o corpo, dela se ver, dela depois ver para o outro. E aí ela consegue, quando a gente falar depois disso, ela prestar atenção no corpo dela. E quando você está com raiva, como o seu corpo fica? E quando ela tem, sabe, de decodificar esses sinais do corpo dela, ela consegue controlar a emoção, porque o nosso objetivo é esse. Eu acho que, enquanto educador, é fazer com que essa criança consiga controlar as emoções. Ela pode sentir raiva, todo mundo sente raiva. Raiva não é um sentimento ruim, tem que ser colocado para fora. A questão é que ela precisa entender como que eu coloco essa raiva para fora. Eu não posso bater no outro, não posso falar algo que seja ruim para o outro, mas eu posso, de repente, afundar e fazer milhões de bolinhas. Quando eu percebo que o meu corpo está agitado, que eu estou ficando mais tenso, eu afundo, faço bolinha, posso dar chute debaixo d'água, desde que eu não machuque ninguém, desde que tenha uma segurança. Então, assim, ela precisa passar por essas fases para ela poder depois conseguir chegar até na interpessoal, se relacionar com o outro. Mas ela precisa passar por ela. Você está colocando aqui coisas assim muito importantes e aí já tem gente fazendo pergunta aqui. Então, está preparada para as Vamos perguntas? lá. A primeira não é nenhuma pergunta. A primeira é uma declaração de amor, dizendo assim, tia Ana Paula, o que nós aprendemos com você, não esquecemos jamais. Corey e Kayla. Ai, tio André! Tio André foi um estagiário meu, assim, nossa, maravilhoso que eu tive na escola. E os filhos deles estudaram lá, então eu dei aula, tive a felicidade de trabalhar também com os filhos dele.
E depois que ele se formou, ele virou professor da escola, mas hoje em dia ele está em São Paulo. E ele tem um trabalho lindo também, Ele muito está bacana. assistindo e, Ai, te e mandei as crianças estão mandando te beijo para amo. você. Amo Aí tem, vocês, saudades. aí tem uma outra pergunta aqui. É, eu me interessei por inteligências. Quais são os livros que você nos recomenda para acessarmos e começarmos a entender um pouquinho sobre inteligências? O Gardner tem alguns livros, né? Ele tem um que eu acho que é muito legal, que são as estruturas da mente, que ele vai falar exatamente dessas inteligências, bem explicadinho. Eu acho que para quem quer começar, começaria por esse, porque primeiro você tem que entender cada uma. Essas estruturas da mente, eu acho que é o livro que eu mais indico dele. Que ele tem outros, agora eu não estou conseguindo me lembrar exatamente do título, mas esse é um que foi o primeiro que eu adquiri. Então, eu acho que eu recomendo, porque ele realmente vai fazer com que você entenda toda essa teoria dele. Acho que é bem bacana esse livro. E quem depois quiser saber mais, te chama no direct Sim, do sim. Instagram e te pergunta. Agora, a Simone Santoro trouxe uma problemática legal, uma reflexão. Nós recebemos os nossos alunos cada vez mais com modificações que estão interferindo demais nos comportamentos. E como é que você enxerga isso, essas crianças que vêm com comportamento alterado, que são crianças com transtornos, né, e que vêm ainda com medicações que ainda mascaram esses transtornos? Como você vê isso dentro do que você está propondo aí desse novo olhar? Então, isso foi o que eu falei que me buscou na psicopedagogia, né? Exatamente isso, que cada vez mais a gente vai vendo transtornos que a gente nunca nem ouviu falar. E aí é que entra o Gardner, porque você pode ter certeza, principalmente para essas crianças, vão ter uma inteligência que eles são muito bons. Lá a gente tem autistas na natação. Eles têm personagens, por exemplo. Então, o que eu vejo é que eles têm, justamente se você conseguir trabalhar aquilo que ele tem de melhor, aquele olhar do Gardner, do que ele tem, não o que está faltando nele, que também entra um pouco do Valon, né? Não é o que falta, mas é o que ele tem. Então, você vai enxergar exatamente essa inteligência dele. A maioria, eu vejo que tem essa questão musical muito apurada. Eles têm, assim, uma percepção auditiva. Então, é trabalhar, sim, através disso. Então, quando eu consigo, eu olho para uma criança que tenha um transtorno ou uma síndrome, e aí eu primeiro tenho que conhecer essa criança. Então, é fazendo um trabalho ali e de tentar pegar essas janelas, o que está aberto. Então, eu vou pela musical, faço todo esse trabalho de ritmo, de música, vejo qual o interesse dela. Opa, se ela tem um interesse, eu posso puxar por aí. Agora, tem criança que não vai ter o interesse disso, mas ela vai ter o interesse, de repente, numa história, porque ela adora dinossauro. Então, se eu começo a entrar na história do dinossauro, eu vou conseguir puxar o que eu quero. Então, acho que assim, primeiro a gente tem que conhecer a criança. E isso não é um dia ou dois. Vai demorar um tempinho, porque eu tenho que estar aberta e tenho que estar com esse olhar. Então, isso é o primeiro passo. E depois é tentar identificar onde eu posso entrar. Eu posso tentar na música, na história, num personagem, posso fazer um jogo, que aí eu entro a lógico-matemática. Eu tive autista que era muito ligado nesses jogos, uma inteligência lógico-matemática muito grande. Então, eu tinha um na escola que ele antecipava a minha ação. Então, uma vez eu fui colocar, muito interessante, eu fui colocar no chão, eu queria trabalhar com eles, isso era pré-2. Eu queria trabalhar, a criança tem mais ou menos 5 anos, a maioria, ele tinha 5. Eu queria trabalhar a sequência de 1 a 10. Então, eu comecei, botei o número 1, aí dei um espaço, botei o número 4, aí ele foi 2, 3. Eu falei, caramba, eu não falei nada. E ele já conseguiu entender, porque a inteligência dele era muito lógico-matemática. Então, qualquer coisa que eu jogava com número, ele pegava no ar, sabe? E isso é interessante, você tentar descobrir qual caminho eu consigo ir com aquela criança. E aí, a partir daí, você vai conseguindo resultados maravilhosos. E também esse olhar das pessoais, né? Das inteligências pessoais para essas crianças. Porque se ela não consegue, se ela tem um TA,
e tem essa dificuldade de se relacionar, porque tem muitos que não, mas se ela tem essa dificuldade, o que eu vou ter que fazer para que eu consiga chamar a atenção dela? Então, eu consigo através da música. E isso é muito importante. Isso acho que é bem interessante. Deixa eu só mostrar uma coisinha aqui, falando da lógica matemática, que é essa capacidade, né, de você conseguir, com os números, fazer... Eu fiz aqui um jogo, não sei se dá para ver. Dá para ver. Ele é justamente para trabalhar com as crianças pequenas, né? Eu tenho uma quantidade e ela vai ter que relacionar a quantidade com o número. Então, eu tenho vários numerozinhos. Deixa eu mostrar aqui. O número 1, tá vendo? Então, tem o número 1. Ela vai ter que botar onde tem uma bolinha. Número 2. Ela vai ter que botar onde tem 2 bolinhas. Então, assim, eu estou trabalhando essa parte da matemática também numa atividade em que ela está brincando. Então, é trabalhar essa questão da ordem, de selecionar, de formular hipóteses, né? Criar essas estratégias para que ela chegue no objetivo, já que é você conseguir fazer com que ela consiga analisar, porque essa lógica matemática são aquelas pessoas que conseguem analisar as situações, objetos, símbolos, e conseguem avaliar aquilo dali e transformar. Então, isso é muito difícil, né? Parece uma coisa simples, fazer uma ordem de 1 até 10, mas leva um tempo para a criança, né? Então, a Verônica Marque, ela faz uma pergunta que é para a gente refletir. Não, Verônica Marque. Outra, é da Niterói Swing. Ela faz uma pergunta que é bem reflexiva para a gente. Trabalhar essas emoções dessas crianças exige que o professor também conheça também em si. Como é que fica isso, né? Porque como é que você fez com que a sua equipe, né, começasse a compreender essas emoções pessoais, passando por eles também se conhecerem? Você teve alguma estratégia? Eu acho importantíssimo isso, porque a gente que é educador físico, eu falo a gente é educador, eu estou ali com o papel de educar. A gente primeiro, aí é que entra a psicomotricidade, a gente precisa se conhecer. Se eu vou trabalhar com outro, me relacionar com outro, eu vou estar com um outro corpo ali comigo, eu preciso primeiro conhecer o meu. Então, eu tenho que saber o que me afeta, o que eu não gosto, o que me faz perder até a cabeça, coisas que eu sempre tive em mim, eu nunca gostei de deboche. Algo que mexe comigo, né? A pessoa debochada, isso me deixa... Hoje em dia não deixa mais porque eu já trabalhei, mas me deixava muito porque eu falava, gente, como que uma criança... Porque a gente erra, né? A gente errou muito lá no passado. A gente, enquanto professor, a gente não pode ter um pensamento que eu sou autoridade com autoritarismo. Eu tenho que ser autoridade, mas sem autoritarismo. Então, o que o Bernard Couturier chama de estrutura estruturante. Você não é autoritário, você é uma estrutura estruturante. Exatamente. Ele não tem que me ver como com medo, né? Não é isso. Eu sempre preguei isso nas minhas aulas, isso desde cedo. Mas eu ficava, assim, muito irada, vamos dizer, quando uma criança debochava, quando uma criança ela tentava levar por esse sentimento. Até que eu descobri que isso era algo que estava dentro de mim. Então, eu tenho que primeiro descobrir o que me afeta para eu não fazer uma transferência. Porque se ela está fazendo aquilo, opa, peraí, por que ela está sendo debochada? A gente precisa entender esses sinais. A criança, quando às vezes ela chega e te enfrenta, eu falo isso com os professores, a gente faz um trabalho assim árduo de treinamento e de troca na borda da piscina, porque a criança, ela não está desafiando a Renata, a Ana Paula. Ela está desafiando uma figura de autoridade, que está naquele momento sendo representada por você. Agora, por que ela está desafiando? Será que ela não tem limite de casa e ela precisa ficar desafiando? Será que ela não está tendo esse acolhimento? E aí ela quer ser ouvida, então, de repente, ela viu que dessa forma em casa ela consegue olharem para ela e aí ela está fazendo a mesma coisa com você? Então, a gente tem que ter um olhar muito sensível para aqueles sinais. Então, quando a criança vem com algo para a gente, primeiro eu não tenho que tomar como para mim, Ana Paula. Eu tenho que tomar como um sinal de que ela está me falando algo. E aí eu tenho que decifrar esse sinal.
Porque aí, a partir do momento que você bota na sua cabeça, isso não me pertence, isso não é para mim, eu tenho que ajudá-la. Senão eu vou ficar. Lá vem o Joãozinho, aquele menino que está toda hora me contrariando e que não obedece e que não tem limite. Será que realmente ele não tem limite? Beleza, ele pode não ter o limite, mas não ensinaram que é o limite para ele. Então, ele está ali o tempo todo gritando por socorro, me dá limite, me dá limite. E eu estou achando que ele está indo de contra o que eu estou falando. Mas não é isso, ele está querendo limite. Então, esse olhar é fundamental na criança. É saber que ela está gritando por um socorro e eu não estou como se eu estivesse com uma máscara. Né? Porque quando eu não tenho esse olhar, eu estou fechada. E eu estou vendo que, nossa, olha que garoto desafiador. Quase um Todd, né? Ele já está me desafiando. Porque hoje também todo mundo é Todd. É quase um Todd. E não é isso. Ele está precisando de limite. Não ensinaram a ele a ter essa relação interpessoal, a saber lidar com o outro, esperar a sua vez. Porque hoje em dia a criança é assim. Os pais não estão junto com as crianças, agora na quarentena isso está mudando, mas eles terceirizavam, né, o serviço para babá, para a escola, passavam o dia todo. Então, quando estavam com eles, era no celular, ninguém ouvia essa criança, e aí quando você quer tá com uma relação com o outro, ela não sabe ouvir. Ninguém nunca ouviu. Como é que eu vou dar algo que eu não tenho? Eu só dou algo que eu tenho. Então, ela não foi ensinada isso. Então, realmente é difícil. A Verônica agora é a Verônica. Agora A Verônica fala assim: a criança busca no professor aquela falta que ela tem em casa. Muito, muito. Eu falo isso muito lá. A gente está vendo as crianças hoje muito carentes, assim, sabe? Porque, como eu falei, muitas ficam. Como eu trabalho em escola, eu vejo crianças que chegam às 7 da manhã e saem às 7 da noite. Elas veem no professor aquela figura, elas transferem sim, aquela figura que vai ser maternal, no sentido de dar o afeto, carinho, até os cuidados básicos. Quem troca de roupa, maternalzinho, tá? Criança de 2 anos, chega às 7, sai às 7. Troca a fralda, é quem conversa com ela, é quem dá todo esse afeto, e não só os ensinamentos que a escola tem que dar, mas é isso que eu tô falando, são essas relações que são, às vezes, até as auxiliares. Elas são apaixonadas pelas auxiliares que trocam a fralda. Por quê? É quem faz esse acolhimento e está ali junto, na hora do banho, está conversando, está brincando. Então, eles estão muito carentes, infelizmente. E aí, muitos não sabem lidar com isso. Chegam, vão querer realmente nos desafiar, porque é a forma que eles aprenderam a ganhar na vida. É quando eu desafio, eu chamo minha mãe, chamo meu pai, tá todo mundo no celular, ninguém atende, ninguém atende o que eu falo, eu tô lá, mãe, daqui a pouco, peraí. Aí, de repente, eu faço uma besteira, todo mundo olha para mim. Então, opa, é assim que eu vou ser olhado. E aí ele vai reproduzindo esse movimento. Na natação, então, a gente vê muito isso. A partir do momento que o professor tem um olhar acolhedor e percebe que essa criança, poxa, por que será que ela está precisando me desafiar? Será que eu preciso mostrar para ela que não é dessa forma que eu vou olhar? Eu tinha uma criança na escola que ele era muito isso. Ele era adotado, só que ele já tinha sido rejeitado por 2 famílias. Então, você imagina o que ele carregava ali de abandono. E essa família tinha boas intenções, porém não tinha tempo para ele, porque eles trabalhavam muito, então ele ficava o dia todo na escola. Ou seja, eles pegaram para eles a criança, mas terceirizaram também esse papel. E ele fazia, impressionante, ele fazia uma besteira olhando para minha cara. Ele subia nos materiais que eram perigosos, que podiam cair, olhando para mim. Aí eu sentava com ele e falava, Igor, tia Ana Paula gosta tanto de você. Você não precisa subir no material, sabe por quê? Eu estou o tempo todo olhando para você. Então a gente ia conversando e eu comecei a reforçar as atitudes positivas. Ele dava um salto. Uhul, Igor! Uma besteira que poderia ser. Mas eu tinha que elevar essa autoestima dessa criança. Então, ter um olhar carinhoso, sensível, de que um corpo está falando o tempo todo. E como que eu vou ajudar essa criança, sabe? Não achar que ele está me desafiando, que é sem educação, sem limite. Vamos tirar isso da nossa frente, porque tem também. Eu tenho crianças que surtam na escola, que têm problemas sérios. Só que nesse momento eu não posso ver quem está fazendo isso para mim, sabe? Porque senão a gente ainda sai com uma carga emocional dali
muito pesada mesmo. E a gente não merece isso, a gente tem que estar bem, né? Tem o Alan Patrick, ele fala assim: percebemos que os professores se desmotivam por causa dessas novas crianças. O que você faz como estratégia com a sua equipe quando você percebe que há essa... Ai, olha, é que eu tô sem meu tripé. Meu tripé quebrou. Essa desmotivação, que às vezes não é desmotivação, pode ser também uma falta de não saber o que fazer. Então o que, que você usa como estratégia com a sua equipe? Bom, primeiro é mostrar que isso que eu falei, se ele é professor, ele tem que saber que é o nosso papel. Então, e eu falo isso muito para eles hoje, cada vez mais nós vamos ter alunos difíceis. Por quê? Porque aí a gente entra todo nesse contexto, né? Como eu falei, do que está essa sociedade, essas famílias. Então, se a gente não tiver esse olhar de que eu preciso ajudá-las, eu saio da minha profissão, porque eu sou educador. Não vou dizer que é fácil, não. Eu já levei mordida, eu já levei vários chutes, já levei tapas, sabe? Já levei beliscões, arranhões, já levei vários na escola. Então, dizer que na hora aquilo não fere dentro de você, mas hoje em dia, como eu consigo enxergar dessa forma, ela me fere de que sentido? Puxa, eu não consegui ajudar esse aluno nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, depois eu falo, calma, eu não consegui, mas ele, ao mesmo tempo, ele extravasou e depois ele se acalmou. Então, é tudo como a gente percebe e como a gente encara isso. Então, o que eu faço com os professores é mostrar isso. Isso vai acontecer sim, a gente tem que estar muito bem. Daí eu acho importante até nessas formações exatamente isso, porque quando você consegue entender essa formação pessoal, você consegue se fortalecer e não deixar com que, de repente, esses desânimos te levem para desistir. Não vou dizer que eu não fique desanimada, não. Tem dias que eu saio carregada, pesada mesmo da escola, por quando acontece esse tipo de coisa. Eu tive um aluno ano passado muito sério, do Maternal 2. Ele desestruturava a escola toda e eu dava aula para ele 2 vezes na semana. Então, assim, era bem complicado. Chegava o Lucas, era o cais. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai criando, assim, relações com eles. Ele tinha um lado muito afetivo também. Então, eu tentava buscar pelo outro lado. E eu mostro isso para os professores. A criança sempre vai ter o outro lado. Busque o amor, a afetividade. Porque ela, na maioria das vezes, é o que ela está precisando. É o que aconteceu com esse menino. Ele era integral. Ele era o filho do meio. Você sabe o que é o filho do meio? Ele nem é o primeiro, que teve toda a atenção, e nem é o pequenininho que está tendo atenção agora. Ele está ali, ó. É o sanduíche, é o recheio de sanduíche. Então, ele é o que dava mais problema, é o que ele precisava ser assim para aparecer naquela família. Então, eu falo isso com os professores, vamos nos cuidar. Então, saiu da piscina, faça algo que seja bom, relaxe, tira aquilo de você, não carrega para casa, deixa ali na piscina. Vão ter dias mais pesados, mas se você quer realmente, se o seu propósito é esse, como professor, sabe que isso vai acontecer. E esteja preparado, porque eu acho que a gente cada vez mais vai ter esse tipo de criança com a gente, não só na piscina, mas principalmente, né? Olha só, Ana, a gente vai ter que encerrar para Não voltar. passou? Porque já passou e a gente tem as considerações finais. Então, eu vou encerrar, salvar e vou te chamar de novo para a gente fazer as considerações, porque vai cair a live. Ai, Live boa é assim, amor. Tá? Calma. Você só tem que entrar de novo, tá? Tá bom. Então a gente volta. Em 1 minuto, tá, menos de 1 minuto. Beijo. Beijo. Voltando, né, com a Ana Paula Mello, para a gente fechar a nossa manhã. Quem está gostando, vai botando aí um coração, uma florzinha, um sinalzinho. Eu já gravei, já salvei, né? Isso, quem está gostando vai sinalizando aí. Bem bacana, né? E a Ana Paula, só para fazer um resumo, ela completa aqui uma tríade que começou lá com a Norma. A Norma é a professora que ela cita, que falou da criança que bate na água
Aí a gente trouxe o Jefferson Fiore com a natação historiada. Aí a Ana Maria Pinheiro sobre a questão dos jogos cooperativos. O Renato Simão sobre a natação criativa. E vem a Ana Paula com essa questão maravilhosa das múltiplas inteligências. O meu tripé, minha gente, quebrou no meio da quarentena. Olha só. E aí eu tô tentando me adaptar. Já estou chamando aqui a Ana Paula, porque tem muitas perguntas ainda para ela. Entendeu? Ana, oi, De vou. primeira, Nossa, hein? De primeira. tá vendo? Essa inteligência você já dominou. Já dominei. Você me criou um problema e eu consegui resolver. Tá vendo? Então, aí vem, inclusive, uma pergunta que fizeram aqui. E você disse que quando a criança nasce, ela está com janelas abertas, tá? E essas janelas podem fechar com o Sim. tempo? Elas vão se fechando. A gente vê que a criança aprende muito mais fácil que o adulto. Nós aprendemos, né? Se você quiser hoje, você quiser aprender mandarim, você vai aprender. Só que se você não tiver essa habilidade, essa inteligência ali, linguística, para decifrar esses códigos, você vai penar. E se você não tiver sido trabalhada para isso, você vai penar de repente. Então, essas janelas elas vão se fechando, começam a se fechar, mas elas nunca se fecham completamente. Elas deixam uma brechinha, mas elas não estão escancaradas. Até o 7º ano é onde elas estão mais escancaradas. A partir daí, a partir dos 5 anos, elas começam a se fechar e vai ficando mais difícil. Então, por isso que é interessante essa primeira infância ali, você dar essas oportunidades. Mas graças a Deus, porque nós aprendemos o tempo todo, né? Então, assim, não se tira a oportunidade de aprender sempre, senão nós não estaríamos aqui. Porém, existe um tempo para, nesse caso, um tempo fértil, né? Isso. Valon já dizia também, né, que a infância é a idade fértil para se Amo o Valon. aprender. Também, amamos Valon. Eu estou fazendo curso com a Josiane no Zoom e teve um módulo só Eu de vi, não consegui Valon. ter afetividade, né? Foi, assim, uma delícia. Então, mas assim, tem mais perguntas, tá? Você acha que a água, o ambiente aquático, ele favorece trabalhar essas inteligências múltiplas, dando para eles uma outra possibilidade que vem com as propriedades físicas. Como é que você vê a água dentro dessa sua ação pedagógica, junto com esse tripé, que é psicomotricidade mais Gardner, mais esse olhar que você construiu com a sua equipe nas aulas de natação e essa água aí? Nossa, com certeza. A natação, eu digo até que ela pode ajudar ou prejudicar num primeiro momento. Por quê? Ajudar com certeza porque a gente tem um ar, né? Se a gente pensar no Gardner, como ele colocou as inteligências no meio terrestre, a resistência, que é diferente, a visão, a audição, tudo vai ser diferente do meio aquático, né? Então, a água por si só, com todas as propriedades físicas que ela tem, ela vai ajudar em muito, porque além de trabalhar tudo que a gente faz na Terra, ainda vai trabalhar esse corpo de uma forma diferente, esse tônus, ela vai ajudar muito mais. Agora, eu acho que ela pode ser, num primeiro momento, para algumas crianças, algo que seja ruim, se essa água não for boa. Né? Então, assim, essa água ela pode dificultar. Porque aquela criança que chega para a gente com uma fobia, com muito medo, com trauma, ela vai dificultar isso, porque ela tem a questão com a água. Se essa água for boa para ela, então ela só vai ter ganhos por todas as propriedades físicas que ela tem por si só. Ela vai envelopar. Então, você imagina essa interpessoal e a intra, se eu estou dentro da água, todo mundo está ali, então é o meu espaço, eu vou trabalhar ali até de forma simbólica. Eu divido um espaço, que esse espaço é meu, é seu, a água que está passando no meu corpo é a mesma água que está passando no seu corpo. Então, isso já tem uma certa noção de... Pode parecer um limite, porque esse é o meu espaço, esse é o seu, mas ao mesmo tempo eles estão misturados
Então, isso para criança já é muito estruturante, trabalhando, pensando até nessas inteligências mais pessoais do Gardner, né? Mas se ele também tem muito medo dessa água, ele pode se apavorar. Então, eu vou ter que primeiro fazer um outro trabalho. Mas eu acho que é a minoria. Eu vejo como para a maioria realmente é algo que vai ajudar e muito, não só, como eu falei, as propriedades físicas, mas esse outro lado também simbólico da água. Uma água que ela é acolhedora, que ela é envolvente, que ela é amiga, que ela é gostosa, e que eu posso brincar, eu posso me relacionar com o outro. Então, olha a inteligência interpessoal. Eu estou batendo a água ali no meu amigo, eu estou brincando, eu estou me relacionando. Então, é uma água que tem muitas facetas que vão me ajudar. Eu achei muito interessante que logo no início do primeiro bloco, a sua fala sobre a resolução de problemas e construindo o conceito de inteligência através do Gardner, desconstruindo o conceito que todo mundo tem de inteligência. Você falou de resolução de problema, dando um exemplo simples, onde não teve material nenhum. Era o corpo, a água e as problemáticas que você ia jogando para aquela criança resolver. Então, assim, eu gostaria que você colocasse para a gente, Ana, que você é uma pessoa que tem essa visão muito bem construída, né, do material e do corpo como instrumento e como material nessa água, para potencializar, que ambos têm propósitos, mas existe uma coisa antes do material, que é esse corpo, né? Então, como é que você faz essa liga? Vários que vieram aí na live, a gente tem, acho que todo mundo realmente que tem a psicomotricidade tem esse conceito. O corpo é o nosso maior brinquedo. Então, como diz a Josiane, a Cacilda, elas colocam muito bem, principalmente a Cacilda, desse corpo, né? Então, não adianta nada eu colocar um material se eu não sei trabalhar o meu corpo. Então, se eu pensar na inteligência corporal sinestésica, que eu tenho que trabalhar o meu esquema corporal, eu preciso conhecer esse corpo, eu preciso dominar esse corpo. E eu não vou... primeiro eu preciso de tudo isso para depois eu ir para um espaço, explorar esse espaço com algo fora de mim. Então, eu preciso trabalhar esse corpo realmente primeiro. Então, até no Gardner, se eu pensar o princípio dele, com a primeira, uma das inteligências, porque se eu for para as outras, todas vão em algum momento me mostrar que é esse corpo, mas estou tirando o exemplo da corporal sinestésica, tá? Eu tenho que trabalhar esquema corporal e eu não preciso de material. Eu tenho que conhecer esse meu corpo. Para que serve essa mão? O que essa mão faz na água? Porque o que ela faz na terra é uma coisa, o que ela faz na água é outro. Quando eu faço isso aqui na terra, eu estou puxando ar. Não vem nada. Quando eu faço na água, eu não consigo pegar essa água. Eu até pego por um tempo, mas ela escoa. E quando eu faço uma força com os dedos fechados, essa água me responde com um tipo de força. Se eu faço com os dedos abertos, é diferente, com a mão fechada. Então, eu tenho que primeiro perceber isso. E a criança ela precisa viver, registrar, significar isso no corpo dela. Porque senão, não vai adiantar nada lá na frente você falar, fulaninho, fecha os seus dedos na hora do crawl. Mas eu estou fechando. E ela não percebe, porque ela não teve isso registrado, marcado no corpo dela. Então, aproveitar sempre esse corpo como o maior instrumento. Então, viver essas propriedades, propriocepção, pressocepção, para ela poder perceber quando eu empurro a água, me devolve com uma força. Qual é a força que eu tenho que fazer? Né? Não só aliso a água. Se eu quero nadar eficiente, eu tenho que fazer uma certa força. E isso... É claro que a gente pode usar a brincadeira, o lúdico, tá? Que aí sempre foi a minha ferramenta. Ai, meu Deus, cheio de comentários. É porque você está falando e eu estou querendo dizer para você como eu tô emocionada. Meu Deus! E aí é isso, né? Eu posso usar o lúdico, devo usar, que é o que eu acredito, a brincadeira, só que eu tenho que explorar esse corpo. A maior, quando ele deixa criança ela viver esses movimentos, ela vai perceber. Então, assim, fazer com que ela dê um significado para aquilo. Deixa ela explorar. Eu gosto muito nas minhas aulas, isso eu acho uma coisa interessante, fazer com que as crianças tenham o momento delas propor uma atividade. Então, como eu falei, eu posso até ter o olhar do Gardner, como você iria até o outro lado, empurrando a água com a sua mão.
Então, elas vão dar N possibilidades. Umas podem estar com a mão aberta, não tem um certo, não tem um errado. Naquele momento, eu quero que elas vivenciem essas possibilidades. E aí, a gente pode, sim, ajudá-las quando um amiguinho faz com a mão aberta e você faz fechada. E, olha lá, a Renata fez com a mão aberta e você fechada. Será que é igual? Vamos ver se é a mesma coisa? Aí ele experimenta. Então, a gente não vai ficar dando resposta. Olha, faz com os dedos fechados, porque você vai ter uma maior eficiência. Não, ele precisa viver. Então, você vai jogando e a aula vai fluindo. E você não precisa realmente de material nenhum. Só deixar ela explorar esse corpo na água. É muito interessante quando você fala, vamos ficar balançando para um lado e para o outro na tartaruguinha, e de repente ela desequilibra e encontra a cambalhota. Você não fez a cambalhota com ela. Ela naturalmente chegou àquele movimento. Isso é lindo, porque eu não precisei mostrar. Ela foi descobrindo esses movimentos. Então, acho que a gente tem que, dentro da aula, uma vez na semana, aí depende da sua metodologia, mas a gente sempre deixa pelo menos uma atividade que seja exploratória dela, sabe? Para justamente esse corpo que ela conhecer, dominar, explorar, viver assim o máximo dele. Olha, a gente está chegando no final. E, ó, tá vendo? Eu sabia que você ia gostar disso. Sabia. Então, assim, uma coisa eu vou dizer. Eu queria dizer o seguinte para você, Ana. Você me emociona. Não é à toa que eu botei um monte de coração. Porque, primeiro, você me emociona pela pessoa estudiosa que você é. E extremamente gentil e extremamente generosa. Porque nada do que você estuda, você guarda para você. Nada. E assim, tem um monte de gente que trabalha para você que está aqui, tem um monte de amigo, né? Mas assim, te intimar para falar nessa live foi porque é um desperdício as pessoas não conhecerem. Eu sei que você gosta de ficar discretinha, escondidinha, eu sei. Mas é um desperdício as pessoas não conhecerem você. Porque você é uma caixa cheia de coisas, com muito conteúdo maravilhoso para nos transbordar. Mas isso não foi construído só pelas pós-graduações. É pela pessoa que você é. Você é essa pessoa que transborda tudo isso. E essas complementações de psicopedagogia, de psicologia organizacional, de psicomotricidade, de inteligências múltiplas, tudo isso só veio rechear e sustentar esta pessoa que está aí e que nos abastece. Entendeu? Então, eu acho que a grande lição para mim de trazer você é dizer para todo mundo nessa live que não basta ter uma boa ideia, não basta ter uma boa intuição. A gente precisa estudar e, acima de tudo, a gente precisa ser um indivíduo que esteja em equilíbrio, que esteja em crenças com isso que a gente estuda, para poder colocar isso em prática. E esta pessoa é você. Ui. Você é esse tipo de ser humano. Então, eu queria dizer o seguinte, eu sei que foi difícil mexer nos botõezinhos, eu sei que eu te intimei, né? Eu sei que eu te pressionei, mas eu queria dizer o seguinte, muito obrigada por não ter dito não, porque eu sei também que quando você diz não, você diz não. Então, muito obrigada. E eu queria que você fechasse aqui, primeiro dizendo, se alguém quiser te encontrar, além do seu Instagram, você repete seu Instagram, aonde te encontra, e você dá umas considerações finais para quem esteve aqui com a gente, passando essa manhã maravilhosa. Nossa, tem que respirar depois disso tudo, né? É assim, uma emoção muito grande. Nossa, Renata, você agradecendo, quem tem que agradecer sou eu. Um convite desse que foi assustador no primeiro momento, mas não porque da fala, porque eu gosto de falar realmente, mas dessa nova tecnologia.
e que eu estou me reinventando nessa quarentena, tendo que me descobrir aqui, fazendo várias coisas, porque agora a gente tem que ser outra pessoa, não tem como ser a mesma pessoa antes dessa pandemia. Então, assim, eu fiquei emocionada com as suas palavras, arrepiada mesmo. Eu que agradeço a pessoa generosa que você é, porque no momento tão difícil que a gente está vivendo, para todo mundo, com tudo que está acontecendo no mundo, ao nosso redor, você com a sua generosidade, aí eu digo, você com a sua generosidade de promover para as pessoas um aprendizado que está sendo assim riquíssimo. Você vai de um polo ao outro, as pessoas maravilhosas que você está convidando, é um enriquecimento muito grande. Quem está sabendo aproveitar vai sair assim com uma bagagem completamente diferente, porque você falou de mim, mas você é outra que não guarda para si. Você está colocando todas essas pessoas maravilhosas e você, em nenhum momento, não é para você isso, é para todos. Sabe? Então, essa generosidade é muito grande em você. E aí você está colocando isso para a gente que está ouvindo e também para essas pessoas que estão tendo a oportunidade de mostrar seus trabalhos. Quantos que estavam aí? Às vezes eu já tinha ouvido falar, mas eu não conhecia o trabalho. E agora, se eu encontro um folder, seja no Instagram, alguma coisa de um curso, caramba, eu assisti na live, ele é muito bom, eu vou querer ir atrás. Então, você está dando também essa oportunidade para a gente, para as pessoas nos conhecerem, mostrar nosso trabalho. Então, essa generosidade é maravilhosa. A gente, acho que é a primeira oportunidade que a gente está tendo juntas mesmo, né? Depois de tantos anos que a gente se conhece. Eu conheci você, não sei se você vai lembrar, mas na Motrix. Eu estava num dia, 2 dias depois, a Renata e a equipe tinham ido embora. Sumiu. Então, assim, eu passei anos, conheci depois de cursos, e a gente acabou se tornando amiga por conta da Grace e da Claudinha, né? Amores da minha vida. E das nossas vidas. Então, elas fizeram com que a gente se aproximasse, e daí para frente a gente se encontra sempre, mas nunca tivemos a oportunidade de estar tão perto. A vida se encarrega das coisas. Ano passado a gente esteve mais ou menos próximos, né, no congresso, do pré-congresso de Psicomotricidade, dividimos a piscina, foi maravilhoso. Então, acho que eu tenho que agradecer muito essa oportunidade que você está dando para mim e está dando para todo mundo, que você é uma pessoa maravilhosa, guerreira, estudiosa, inteligente. Você fala dos outros porque você não quer se promover, né? Porque você está aí, ó, estudando, correndo atrás, querendo melhorar e passar isso para as outras pessoas. Então, assim, parabéns por esse trabalho belíssimo. Eu já te falei isso no pessoal, né? Mas eu queria que todo mundo soubesse e visse também o quanto que seu trabalho está maravilhoso. Eu queria agradecer também a todas as pessoas que estão sempre comigo, né? A minha família, que eu acho que a minha família é a minha base. Isso é muito importante para mim. As pessoas com quem eu trabalho em 2 instituições, então o que eu sou hoje, eu devo muito a esses lugares, porque me formaram, tanto a escola quanto lá na Aquatop, porque a gente traz o que a gente estuda, mas a gente também recebe trocas, né? Não só dos nossos diretores, mas dos nossos colaboradores. Porque se eu tenho essas ideias meio loucas, eles colocam na prática. Então, eu queria agradecer muito a esses professores que compram essas ideias e que fazem ali na prática, sabe? A todos que estão aí assistindo, tenho vários, nem consegui ler, porque a pessoa sem óculos não consegue ler. Depois você lê tudo, tem muito amor para você aqui. Eu tenho meus amigos da escola, meus parceiros ali, que a gente se apoia muito lá do MOP, a equipe da Motrix, que ainda ficou o nome, né? Acabou a Motrix, mas o nome ficou, que era da escola. Então, meus amigos, então, só tenho que agradecer a vocês, a Deus, e que sejam dias cada vez mais leves, que a gente faça isso, sabe? Porque como está difícil, nesses momentos que a gente está assim de troca, a gente acha que sai do que está acontecendo e dá uma leveza aquele dia. A gente meio que entra numa bolha, esquece o que está acontecendo, se revigora, porque o aprendizado faz isso com a gente. Então, a gente está conseguindo cada vez mais nos nutrir, porque quando voltar, vão ter que ser diferentes. E você ajudou muito a esses profissionais a crescerem e estarem diferentes nesse mercado de trabalho. Eu ajudei porque eu tenho parceiras como você e como todo mundo que topou essa loucura de fazer essas lives.
né? E todo mundo que está assistindo, né? Sim. E assim, olha, para você ver, o Eduardo do Uruguai, nosso amigo, tá te mandando um beijo. Uruguai. O Bola Beijo, tá aqui. Bola. A Flaviazes e o João Refúgio de Portugal também estão Ah, aqui. Tem gente do Brasil todo. Então, a gente termina essa manhã deliciosa com você, Ana, agradecendo. Repete o seu Instagram para o pessoal depois no direct te achar, por favor. tá, é Ana Paula de Melo Moreira, tudo junto. Ana Arroba Paula. Ana Paula de Melo Moreira. A É. live está salva, depois ela vai estar editada e vai estar lá no YouTube. Eu criei um canal só para armazenar essas lives, que é o Nossa, essa é maravilhosa. Renata Rodrigues, século XXI. E já fica aqui para todos um ótimo dia, um bom almoço. 1h da tarde, teremos doutor Gustavo Teixeira, direto dos Estados Unidos, um Nossa, é maravilhoso. um neuropediatra maravilhoso, e a gente não pode perder. Então, é aquele tempo da gente comer alguma coisa, né? Se Vem reabastecer. cá. Ah, meu Aqui, ó. filho quer Olha lá. aparecer. Coisa linda, como tá grande. Oi! Então a gente termina, ó, deixa ele aí, Ana, deixa ele aí, vamos terminar, vamos fazer aqui um print. A gente termina com essa foto linda, que eu vou bater um print aqui. E um bom dia para todo mundo, 1h a gente se vê. Beijo, obrigada, Ana. Beijo, obrigada.